Glória a Deus, aleluia, aleluia. Hoje nós tivemos um domingo maravilhoso, aqui pela manhã, nós tivemos a formatura do Seminário Ruios, o Seminário Ruios Ministerial e Ruios Avançado, e eu quero encorajar você, reforçar o recado, para você que deseja conhecer mais da Palavra de Deus, praticar a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo no nosso Seminário Ruios. No final desse culto, nós teremos um stand ali no hall de entrada, que pode tirar dúvidas a respeito do nosso Seminário Ruios, mas você precisa ter um contato maior e se aprofundar na Palavra de Deus. Crente que não se aprofunda na Palavra de Deus, irmão, ele fica raso para sempre, ele não vive coisas que só vai viver quando ele aprender a Palavra de Deus de forma profunda. Então eu quero encorajar você a no final desse culto, passa ali no stand para você receber mais informações e juntos vamos crescer na Palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Inclusive, nós tivemos aqui hoje pela manhã a pastora Vera, que trouxe uma palavra maravilhosa, poderosa da parte de Deus. E eu quero encorajar você que veio no culto da noite. Hoje de manhã, a sensação era de conferência, gente, pelo nível da palavra que foi pregado e ministrado aqui. Então eu quero encorajar você essa semana, que está assistindo a mensagem agora da noite, mas durante a semana, vai no nosso YouTube, nosso canal de YouTube, e assista a palavra que a pastora Vera pregou aqui nessa manhã, e que Deus vai falar com você. É até difícil pregar agora à noite, gente, depois de ouvir o que nós ouvimos hoje pela manhã, é até difícil, mas você vai ser muito edificado se você conseguir essa semana ter um tempo e ouvir a mensagem hoje pela manhã. Inclusive, eu conversava com minha esposa hoje pela tarde, e nós precisamos sempre estar atentos naquilo que Deus está fazendo. Deus, ele tem várias formas de trabalhar, mas às vezes nós não entendemos porque estamos distraídos na forma de Deus trabalhar. E há algum tempo nós estamos ouvindo palavras a respeito de ouvir a voz de Deus, a respeito de um som que o Senhor emite quando Ele fala, algo poderoso. Eu preguei alguns domingos atrás sobre a história ali da morte de João Batista, quando Herodes, ele mata João Batista, a cabeça de João Batista é cortada e é servida numa mesa, e João Batista ali, ele interrompe a voz do céu sobre a vida dele, ele interrompe uma voz profética na vida dele, porque ele preferiu seguir os desejos do coração, preferiu agradar a si mesmo, preferiu agradar aos outros do que agradar a Deus. E quando nós decidimos viver uma vida de agradar a si mesmo, de agradar pessoas, de agradar os desejos da nossa carne, nós corremos o risco de calar a voz do céu sobre as nossas vidas. E existe uma voz do céu todos os dias sobre nós. E se você quer ouvir a voz do céu, a principal forma de ouvir a voz do céu é quando você abre a Bíblia, amém, queridos? Quer ouvir a voz do céu? Abre a palavra. E eu ministrei isso, nós tivemos o aprisco. Em todo tempo nós pregamos sobre isso, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E nós tivemos uma mensagem maravilhosa da pastora Bruna, minha esposa, no domingo passado. Se você perdeu, vai lá no YouTube também, corre lá. Nós tivemos uma dinâmica essa semana, nos nossos pequenos grupos de conviver, aonde foi colocado os áudios ali dos pastores da igreja. Você precisava adivinhar, né? E acertar quem é a voz de cada pastor ali. Então Deus está nos levando para esse lugar de ouvir a voz, de se atentar às palavras que estão sendo proferidas da boca de Deus, e entender que quando Deus fala, algo diferente acontece. Quando Deus ele libera palavras, algo sobrenatural acontece. E aí hoje, a pastora Vera trouxe também uma palavra maravilhosa em cima disso, falando sobre quando todas as coisas foram criadas, desde o princípio, foram criadas através da voz, através de um som. E Deus falou muito com a gente, então nós estamos percebendo que Deus está nos levando para um lugar de ouvir a voz dEle, de ouvir o que Ele está dizendo, de ouvir a palavra, de ouvir aquilo que o céu está querendo falar conosco. E aí eu comecei a orar ao Senhor, pedindo que Ele falasse comigo a respeito do que Ele queria liberar sobre as nossas vidas aqui nessa noite. E o Senhor colocou no meu coração um texto da palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, você pode abrir comigo, Mateus 8, verso 5,
E o título da nossa mensagem nessa noite é o poder de uma palavra. Repita comigo, o poder de uma palavra. Quantos creem que a palavra tem poder? Amém? Nós vamos ler juntos Mateus capítulo 8, versículo 5. Conta uma história interessante. E eu quero, conectado em tudo isso que eu acabei de falar e explanar aqui para vocês, eu quero que a gente receba o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Mateus 8, verso 5, a palavra de Deus diz assim: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Verso 8, o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não mereço que você vá lá na minha casa. Isso é grandioso demais para mim. Ele continua dizendo assim, ó: basta que digas uma palavra. Uma palavra, Senhor, basta na minha vida, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai; a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé igual desse homem. Verso 11, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, repita comigo, na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar o nome de Jesus, pela palavra dele que nos tem falado aos nossos corações, já começou a falar aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agradecer ali pela palavra dele. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que é viva, é eficaz, é poderosa. A tua palavra que tem poder para transformar, para mudar os nossos corações. Senhor, a tua palavra é tudo que nós precisamos. Nada mais importa, o que importa é a tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra nos ensina que tudo vai passar, Senhor. Os nossos problemas vão passar, as circunstâncias passarão. Aquilo que nós estamos vendo aqui nessa terra vai passar, Senhor. O nosso carro vai passar, o nosso dinheiro vai passar, Senhor. O nosso trabalho vai passar, Senhor. Os nossos planos passarão. Mas uma coisa jamais vai passar: é a tua palavra que se renova todas as manhãs. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Uma palavra em nossas vidas basta. Senhor, eu não sei como está o coração de todos que estão aqui presentes nessa noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor conhece a casa de cada um, o Senhor conhece a circunstância de cada um, o Senhor conhece o que cada um tem passado, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece aquilo que os meus irmãos estão carregando nos corações. O Senhor sabe como cada um entrou aqui nessa noite, o Senhor conhece. O Senhor estava lá quando cada um deles foram gerados. O Senhor estava lá. O Senhor sabe das lutas, das guerras, das dificuldades. O Senhor sabe o que cada um aqui tem passado, o que cada um aqui tem buscado no Senhor. O Senhor sabe, Senhor. Eu não conheço todos aqui nessa noite, eu não sei de todas as circunstâncias aqui nessa noite, mas o Senhor sabe. E eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, venha ao encontro agora de cada um. Venha ao encontro de cada história, venha ao encontro de cada coração, venha ao encontro de cada circunstância. Vem, Senhor. Vem e levanta o abatido, vem e levanta o oprimido, vem diante daquele que está prostrado diante de um problema, Senhor. Que nessa noite aqui, Senhor,
o Senhor possa nos fazer entender o poder de uma palavra. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra, Senhor, pode mudar circunstâncias. Uma palavra pode mudar um destino. Uma palavra muda tudo, Senhor. E a Tua palavra é tudo que nós precisamos, Senhor. É tudo que nós precisamos, Senhor. Por isso fale conosco nesse momento, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, que é poderosa para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Amém. Basta uma palavra. Foi isso que aquele homem chamado, que ocupava uma posição, o centurião declarou diante da presença de Jesus. Basta uma palavra. Nesse texto nós podemos conhecer o poder de uma palavra. Esse homem, que não sabemos o nome, mas que a Bíblia nos ensina que era o centurião de Cafarnaum. Ele era um oficial do exército romano. Os romanos que tinham ocupado aquela região. E aquele homem, centurião, oficial do exército, ele comandava cerca de 100 homens. Ele sabia o que era receber ordens e ele sabia também o que era dar ordens. Ele estava debaixo de uma autoridade, mas ele também exercia autoridade. Então a Bíblia não revela o nome próprio dele, mas destaca a sua grande fé. Um homem de grande fé. Destaca também a sua bondade. E eu, ao estudar sobre esse homem, o centurião de Cafarnaum, eu fiquei impressionado, não apenas com a fé dele, mas eu fiquei impressionado com a atitude dele. Presta atenção. Normalmente um centurião que ocupava uma grande posição no exército, ele tinha dinheiro e não tinha falta de nada. Tanto é que o próprio texto diz que ele foi atrás da cura do servo da casa dele. Ele não foi atrás de uma cura própria, ele não foi atrás da cura dos seus filhos, ele não foi atrás da cura da esposa, ele não foi atrás de um interesse que era dele. Ele foi atrás do interesse de um servo que trabalhava na casa dele. Isso aqui já começa a ministrar os nossos corações, porque Jesus, Ele não faz milagres, Ele não opera milagres em quem não se rende a Ele, em quem está preocupado em apenas com seus próprios interesses. Jesus, Ele não consegue operar milagres atrás de pessoas que olham para o seu próprio umbigo. Jesus, Ele não consegue abençoar casas, famílias e fazer milagres em casas e em famílias de pessoas que só quer o seu próprio bem e não quer o bem do outro. E eu achei interessante que esse centurião, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha posição, ele tinha autoridade. Não seria difícil para ele arrumar outro servo. Não seria difícil para ele se aquele servo continuasse paralítico e morresse. Normalmente, na cultura que nós vivemos hoje, na realidade da nossa cultura hoje, pessoas são descartadas facilmente. Normalmente, na cultura que a gente vive hoje, se você não gera mais resultados, se você não supre mais expectativas, você vai ser descartado facilmente. Mas olha só, um homem de posição, um homem de autoridade, um homem que tinha dinheiro, um homem que era servido, ele se preocupou com o servo da sua própria casa. Não era família, não eram seus filhos, não era parente, era alguém que trabalhava para ele. E nós começamos a entender então a realidade dos céus, a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus não é sobre mim, não é sobre você. O reino de Deus é tudo sobre Jesus, amém, queridos? E se é tudo sobre Jesus, nós precisamos aprender a cumprir os mandamentos de Deus. E os 2 maiores mandamentos de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sabe por que talvez Deus não fez milagres na sua vida, na sua história ainda? Porque você não aprendeu a amar o próximo. Talvez você até ama o Senhor, mas você não aprendeu a exercer amor sobre a vida do próximo. E esse centurião, um homem de autoridade, ele vai atrás de Jesus por um problema, uma circunstância, uma enfermidade que nem era dele. E a palavra de Deus diz que ele chega para Jesus e fala:
o meu servo está lá em casa, paralítico, precisando de um milagre. O texto diz que Jesus imediatamente fala, eu vou lá. Por que eu acho que Jesus falou isso imediatamente? Porque eu acho que Jesus já naquele momento entendeu, opa, muitos estão aqui por um interesse próprio, muitos estão aqui para a sua própria cura, mas existe alguém aqui que veio aqui atrás de uma cura que nem para ele é. Toda vez que você colocar diante da presença de Deus algo que não é do seu interesse, mas é interesse do outro, pode ter certeza, os céus vão se mover a respeito daquilo. E aí Jesus se coloca à disposição. Imagina, Jesus estava dando garantia para ele, eu vou lá na sua casa. Você imagina hoje, você vir para um culto, Jesus de repente aparece aqui para nós, e ele fala assim para você assim, ó, eu vou lá na sua casa resolver esse problema que você está enfrentando, eu vou lá na sua casa fazer o milagre que você tanto está querendo. O que você ia fazer? Na hora, vamos embora, Jesus, deixa esse povo aí, vamos embora lá para minha casa. Imagina, Jesus só para você na sua casa. Esse centurião podia ter feito isso. Foi Jesus que ofereceu para ele, eu vou lá ainda hoje, eu vou lá na sua casa. Ele poderia ter abraçado Jesus e falado, então vamos, que você vai tocar lá no meu servo, você vai fazer um milagre lá e ele vai ser curado. Mas a história conta que o centurião olhou para Jesus e falou assim, não, Jesus, eu ocupo uma posição de autoridade. Quando eu falo para os soldados irem, eles vão. Quando eu falo para eles, faça isso, eles fazem. Eu sei o que é quando alguém dá uma voz, quando alguém libera uma palavra, aquilo precisa acontecer. Ele falou assim, eu preciso apenas de uma palavra. Se você liberar uma palavra sobre a minha vida, Jesus, sobre a minha casa, sobre o meu servo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sabe o que eu acho interessante? É que o centurião, mesmo ocupando uma grande posição, ele tinha dinheiro, tinha servos, tinha status, mas faltava uma coisa na vida dele, faltava a palavra. Ele tinha tudo, e de repente uma situação do cotidiano dele, mostra para ele, você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode ter status, você pode ter autoridade, mas talvez falta o principal na sua vida, falta a palavra. E ele identifica isso, e ele então imediatamente começa a correr atrás dessa palavra. Uma palavra que dinheiro não compra, uma palavra que posição não conquista, uma palavra que apenas alguém é capaz de liberar sobre nós, Jesus. Jesus. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite. Talvez você está desesperadamente atrás de um milagre, ou talvez você está tanto querendo um dinheiro, ou talvez você está tanto querendo uma posição, talvez você está pedindo ao Senhor tanta coisa, e o Senhor está dizendo assim para você, você não precisa de dinheiro, você não precisa de mais posição, você não precisa de status, o que você precisa é uma palavra pode mudar tudo na sua vida. Você está atrás de dinheiro, você está atrás de posição, você está atrás de tanta coisa nessa terra que é passageiro, mas Jesus está dizendo, se eu liberar apenas uma palavra sobre a sua vida, essa palavra é suficiente para mudar a sua história, essa palavra é suficiente para curar você, essa palavra é suficiente para libertar você, essa palavra é suficiente para mudar a sua vida de uma vez por todas. Aplauda Jesus por isso. Uma palavra muda tudo. O impressionante é que o texto diz que Jesus ficou maravilhado com ele. Jesus se assustou porque olha só, está todo mundo me querendo lá na casa deles, mas esse não, esse entendeu o poder da palavra, esse entendeu que eu não preciso estar fisicamente lá, ele entendeu que quando eu falo algo acontece. E o primeiro ponto que nós podemos aprender com essa história, é que a palavra de Jesus cria uma realidade que antes não existia. Repita comigo, a palavra de Jesus cria uma realidade que antes não existia. Eu não sei você, meu irmão, mas a partir do dia que eu ouvi a palavra de Deus, fé foi gerada no meu coração, e uma nova realidade começou a acontecer na minha vida e na minha história.
Quando Jesus liberou uma palavra sobre o servo do centurião, o texto diz que imediatamente algo aconteceu. Uma nova realidade passou a existir. A palavra que trouxe o impossível à existência. E hoje, pela manhã, a pastora Vera falou algo muito interessante sobre o princípio. Ela falou que tudo começou com a palavra. É por isso que nós precisamos estudar a palavra. É por isso que nós precisamos dar valor à palavra. Porque tudo começa lá no princípio através da palavra. Antes de qualquer milagre na Bíblia, Deus já havia demonstrado o poder da sua palavra. Às vezes a gente fica impressionado com os milagres de Jesus, quando Ele passou aqui em 3 anos como homem, o próprio Deus encarnado. A gente fica impressionado com os milagres, mas olha só, Jesus já estava mostrando o poder da palavra, dos milagres, antes mesmo da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, desde o princípio. Então lá no princípio, Deus não precisou de ferramentas. Ele falou, haja luz e houve luz, através da palavra. Ele não construiu a luz, Ele não fabricou a luz, Ele não precisou lutar contra as trevas para a luz ganhar. Ele simplesmente falou. E as trevas bateram em retirada. Ele disse, haja luz e houve luz. As trevas não teve como argumentar naquele momento em que a palavra foi liberada, haja luz. Então a palavra de Deus não apenas descreve uma realidade, ela cria uma realidade. Quando Jesus fala, o impossível recebe existência. Quando Jesus fala, quando Deus abre a boca, quando Jesus abre a boca, quando a gente abre a Bíblia, Deus fala e uma nova realidade acontece. Aquilo que não existia, aquilo que era impossível, recebe existência agora. E foi isso que aconteceu na vida daquele servo do centurião. Havia uma realidade terrível, um paralítico em cima de uma cama, que não conseguia fazer mais nada, que não tinha mais mobilidade, parecia que era o fim, parecia que era a morte. Essa era a realidade, uma realidade de morte, uma realidade de escassez, uma realidade do fim. Mas quando Jesus abre a boca, uma nova realidade acontece. E é por isso que eu quero declarar sobre a tua vida, a palavra de Deus sobre a tua vida essa noite. Eu não sei qual é a realidade atual da sua vida. Eu não sei qual é a realidade que você está lidando. Eu não sei qual é a realidade da tua casa, da tua família. Eu não sei qual é a realidade do teu coração. Mas se você está ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite, essa realidade pode mudar tudo. Aquilo que é impossível para Deus, quando você recebe a palavra, aquilo agora se torna uma realidade, começa a existir na sua vida. Queridos, a palavra de Deus, ela não descreve possibilidades, ela cria realidades, como disse. E aonde a palavra chega, o impossível deixa de ser impossível. A criação começou quando Deus abriu a boca. Vida nova começou quando Jesus, de braços abertos e nu numa cruz, declarou, está consumado. Vida nova começou ali. Você está percebendo o poder da palavra? A palavra de Jesus, ela cria realidades que antes não existiam. Qual é a realidade que você vive hoje que antes você não vivia? Só quem se entregou de Jesus de fato consegue viver uma nova realidade que antes não vivia por causa da palavra dele. Sabe, às vezes Deus, ele não precisa mudar toda a circunstância primeiro. Basta uma palavra dele para começar uma realidade dentro de nós. Foi assim na minha vida e com certeza na vida de muitos aqui nessa noite. Onde tudo começou a sua transformação? Através de uma palavra. Então talvez hoje exista um vazio dentro de você. Talvez exista caos dentro de você, ou dentro da sua casa. Talvez o medo está batendo a porta, uma crise está se instalando na sua vida. E talvez você está aqui hoje pedindo socorro, como aquele homem foi pedir socorro para Jesus. E talvez essa seja a realidade, um vazio, caos, medo, crise. Mas a mesma voz, preste atenção que eu vou falar para você aqui nessa noite. A mesma voz que criou o universo, dias de hoje,
Se a palavra criou o mundo, ela também pode trazer uma nova realidade na sua vida hoje, nesse exato momento. Uma palavra pode criar uma nova realidade dentro do seu coração, dentro da sua casa e dentro da sua família. Para isso é necessário crer nessa palavra. Segundo ponto que nós podemos aprender através dessa história, é que a palavra de Jesus vence a distância. Repita comigo: a palavra de Jesus, ela vence a distância. Sabe, às vezes nós passamos por situações que, para resolver aquela situação, é uma realidade distante demais para nós. Está fora do nosso alcance, às vezes, algumas situações. E o servo do centurião, ele não estava ali com Jesus, ele estava distante. Não havia ali contato físico com Jesus e o servo do centurião. Não houve uma oração presencial. E mesmo assim, a palavra ela chegou primeiro do que qualquer pessoa lá para o servo. O texto diz que quando Jesus liberou uma palavra, assim seja feito conforme você crê, conforme o centurião crê, o texto diz que imediatamente o servo foi curado. Antes mesmo do centurião sair da presença ali física de Jesus e chegar na casa dele, antes mesmo de ele sair daquele lugar, a palavra já tinha chegado. Isso nos ensina que a palavra de Jesus vence toda distância, vence qualquer obstáculo, vence qualquer situação que esteja no seu caminho. A palavra chegou primeiro do que qualquer pessoa. Então, queridos, a distância, os obstáculos, pode nos limitar, nós somos limitados. Quantas coisas a gente está tentando resolver do nosso jeito, e parece que cada vez mais que a gente tenta resolver do nosso jeito, fica mais distante daquilo acontecer, daquilo ser consertado, daquilo se tornar um milagre. Então nós somos limitados. A distância limita os homens, mas nunca limitou a palavra de Deus. A distância não é um problema. A doença não conseguiu impedir a chegada da palavra. A distância não foi um obstáculo para Deus. E talvez você está lidando com uma realidade hoje, que talvez está distante disso se arrumar na sua vida, de ser consertado na sua vida. Talvez há filhos distantes da sua casa. Talvez há filhos distantes do caminho. Talvez há casamentos distantes. Talvez você vive uma distância emocional da sua própria esposa. Talvez você vive na mesma casa, você compartilha a mesma casa, mas há uma distância ali que parece que não há mais conexão. Talvez tem famílias separadas, talvez tem sonhos esquecidos, talvez tem tanta coisa que está distante daquilo que você queria que acontecesse. Mas para a palavra de Deus, nada é distante para algo impossível acontecer. É distante para nós que somos seres limitados. Mas para Deus que fez os céus e a terra, nada é difícil para Ele, nada é impossível para Ele, nada é distante para Ele realizar um milagre sobrenatural. E esse texto nos ensina isso. Mesmo aquele paralítico distante, a palavra chegou primeiro. Talvez você está com uma situação que você deixou no trabalho, você deixou em casa, e você talvez agora está distante dela. Mas nesse exato momento você está na presença do Senhor. Quantos creem nisso? A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Jesus está aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Você veio aqui buscar algo e você vai receber uma palavra de Deus aqui no seu coração. E você vai crer nesse momento que a palavra está chegando nesse lugar. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu queria que você nesse momento, com fé, fechasse os seus olhos e começasse a pensar agora, qual é a realidade que precisa ser mudada dentro da sua casa. Talvez está distante demais para acontecer algo, talvez está distante demais para algo ser mudado dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Eu não sei qual é a distância que talvez pareça que está acontecendo, está distante demais de você, mas uma palavra basta. Nós vamos orar agora. Espírito Santo, nós oramos por essas situações, ó Pai,
por essas situações que estão acontecendo no meio da tua igreja, na casa das famílias, Senhor, nos casamentos, nos relacionamentos entre filhos e pais, Senhor. Nós oramos, Pai, por situações no trabalho, nós oramos, ó Pai, por situações, ó Deus, lá dentro da casa dos meus irmãos. Nós oramos, ó Pai, nesse momento que eles estão na presença do Senhor, reunidos como igreja, recebendo essa palavra. Nós cremos em nome de Jesus, que a palavra está chegando agora sobre essa situação, porque não tem distância para o Senhor, não tem situação difícil, não tem obstáculo que é difícil para o Senhor. Nós oramos agora com fé, crendo nos milagres, crendo que o Senhor já está interferindo nessa situação. Cremos que a tua palavra está chegando, Senhor, no trabalho, Senhor, nas casas, nas famílias, no filho que está distante, na situação desse casamento. Nós cremos agora que não há nada difícil para o Senhor, que não há distância para o Senhor, e que a tua palavra está alcançando essa situação, esse problema, esse diagnóstico, e milagres estão acontecendo agora, nesse exato momento, através do poder da tua palavra, Senhor. Através do poder da tua palavra nós oramos agora, Senhor, e cremos. Situações difíceis sendo resolvidas através do poder da tua palavra. Situações que parecem ser o fim sendo resolvidas através do poder da tua palavra, porque não existe distância que vence a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você quer, aplauda ao Senhor. A palavra de Deus declara em Isaías capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará vazia. Aquilo que Deus declarou sobre a tua vida vai acontecer em nome de Jesus. Aquilo que Deus liberou sobre a tua vida vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus já chegou com a tua palavra nessa situação em nome de Jesus. Não existe fronteira, não existe diagnóstico, não existe circunstâncias que impeça a palavra de Deus alcançar algo ou alguém em nome de Jesus. Outro ponto que nós podemos aprender através dessa história é que a palavra de Jesus governa tudo. Repita comigo: a palavra de Jesus governa tudo. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu sempre faço essa oração: Senhor, a tua palavra me governa, a tua palavra é que me dá direção. O centurião, ele faz uma comparação, como eu disse. Ele diz: eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele diz, ele sabia, eu sei como funciona, ele sabia como funcionava um comando. Ele sabia que quando um comandante fala, ninguém discute. Quando um comandante dá uma ordem, ninguém discute. Então ele concluiu algo através do poder de Jesus. Tipo assim, se eu tenho soldados que obedecem a minha voz, se Jesus falar, algo vai acontecer. Se Jesus declarar, algo vai acontecer. Ele entendeu que se meus soldados obedecem a minha voz, quanto mais toda a criação obedecerá à voz do Criador. Ele entendeu que se eu falo com pessoas e elas me obedecem, se Jesus falar, algo novo vai acontecer. E no Evangelho nós percebemos isso, em todo o Evangelho, em toda a Escritura nós percebemos isso. Quando Deus fala, tudo acontece. Jesus governa, a palavra de Jesus governa tudo. Nada acontece sem a palavra de Deus, nada acontece sem o comando de Deus. Então nós podemos observar nos evangelhos que Jesus fala e o vento obedece. Nós podemos observar que Jesus fala e o mar se acalma. Nós podemos observar que Jesus fala e os demônios saem correndo, desesperados. Nós podemos observar que Jesus fala e os mortos ressuscitam. Nós podemos observar que Jesus fala e pecadores são perdoados. Toda vez que Jesus fala, aquilo tem que obedecer. Pessoas obedecem, demônios obedecem, a criação obedece. Toda a criação reconhece o comando, a voz, a palavra que sai da boca de Deus. Agora, o interessante é que a criação obedece. Certa vez, os discípulos estavam dentro de um barco, desesperados com a tempestade, e Jesus aparece andando sobre as águas. Eles pensavam que era um fantasma, e Jesus dá uma ordem: acalma-se a tempestade, e naquele exato momento,
a tempestade se acalmou. Porque quando Jesus abre a boca, quando Deus fala, tudo obedece. Quando Ele dá uma voz de comando, tudo obedece. E talvez você esteja passando um tempo de tempestade na sua vida. Então imagine comigo. Imagine um capitão experiente enfrentando uma tempestade no meio de um mar. Ele percebe que perdeu completamente o controle do navio. Naquele momento, toda a sua experiência não resolve. Sai do seu alcance. Mas Jesus, como eu disse em Marcos 4, ele não conversa com o vento. Ele não tenta negociar com o mar. Ele apenas declara uma palavra: aquieta-te. E aí o vento obedece, lá em Marcos 4. As ondas obedecem. Por quê? Porque a natureza reconhece a voz do Criador. Mas o que me deixa intrigado é como que a gente consegue, às vezes, ouvir a voz de Deus e não obedecer a voz de Deus. Às vezes nós estamos cercados por tantas vozes que estão tentando nos governar. Jesus, com a tua palavra, Ele governa tudo. Mas para Ele governar a tua vida, você precisa deixar Ele governar. O nosso Deus é um Deus que respeita. O nosso Deus é um Deus que é gentil. O Espírito Santo, Ele é gentil. O Espírito Santo nunca vai nos forçar a fazer nada. Se você olhar para as Escrituras, para a palavra de Deus, Deus nunca forçou ninguém a nada. Nós temos a opção de obedecer à voz de Deus e ser governado pela voz de Deus, ou não ser governado pela voz de Deus. A decisão é nossa. Então Jesus, com a tua palavra, governa tudo, mas nós precisamos escolher ser governados pela palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias entender que se até a criação obedece, por que não obedecemos? E há tempestades, queridos, que só cessam quando nós aprendemos a ouvir a voz de Cristo, do Criador, acima de todos os barulhos que estão à nossa volta. Talvez a sua vida está em desordem, e o Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer: aprenda a ouvir a minha voz, aprenda a ouvir a minha palavra, aprenda a ouvir o meu comando, porque até a criação ouve o meu comando e me obedece. Até as ondas fortes daquela tempestade ouviram o comando e obedeceram. Por que é que eu e você não estamos obedecendo a voz de Deus? É isso que moveu o coração de Jesus naquele momento. Ele entendeu que uma palavra, uma ordem de Jesus já bastaria. E isso mexe com Jesus, porque ele entendeu: está aqui um homem que não é judeu, que não entende nada da Bíblia, mas que entendeu sobre a autoridade, e ele entendeu que se Jesus falar, vai acontecer, nós vamos obedecer. Então, queridos, a natureza nunca discutiu uma ordem de Cristo, o vento nunca respondeu hoje não, o mar nunca disse não concordo. Então o problema nunca foi a autoridade da palavra, o problema é quando o coração humano decide não obedecer. Então talvez a sua vida está em desordem, não porque Deus não pôs ordem, mas é porque você não ouviu o comando. Talvez tem situações que estão batendo à sua porta, não porque Deus não se importa com você, mas talvez tem situações acontecendo difíceis na sua vida, é porque você não ouviu a voz de comando de Jesus. Ei, não faça mais isso. Ei, pare com isso. Ei, faça isso agora. Ei, vai para esse lugar. Ei, deixe isso para lá. Ei, renuncie isso da sua vida. Talvez Jesus está tentando falar conosco, Jesus está dando ordens, que até a criação obedece, mas a gente, não sei o que acontece, não obedece aos comandos de Jesus. E Jesus, ele ficou impressionado com o centurião, porque ele entendeu, porque o centurião falou para ele: eu entendo de comando. Então hoje existem muitas vozes tentando governar a nossa vida. Talvez você tenha dado mais ouvidos para a voz do medo do que para a voz de Jesus. Talvez você tenha ouvido mais a voz das notícias, a voz do diagnóstico, a voz da ansiedade, a voz da cultura, do que a voz de Jesus. Todos os dias nós precisamos travar batalhas para calar as vozes que tentam abafar a voz de Jesus, os comandos de Jesus sobre a nossa vida. Todos os dias.
Então essas vozes todos os dias tentam, as notícias, o diagnóstico, a ansiedade, a cultura, o medo, tudo tenta nos dar ordens, tenta comandar a nossa vida, mas existe uma voz maior, quem crê nisso? Existe uma voz maior, existe a voz daquele que disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Existe a voz daquele que chamou Lázaro para fora do túmulo. Existe a voz daquele que acalmou o mar. Existe a voz daquele que ainda transforma vidas. Existe uma voz chamando a gente nessa noite, dizendo: ei filho, eu sou contigo, obedeça a minha palavra, obedeça os meus princípios, obedeça a minha voz, e você vai alcançar o sucesso, e você vai alcançar a transformação na sua vida, na sua casa, na sua história. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Existe uma voz ecoando, existe uma palavra ecoando. Aprenda a discernir essa voz. Essa noite é isso que o Senhor espera de mim, de você, que você cale todas as vozes para ouvir a voz dele. Nós podemos aprender também através desse texto que a palavra de Jesus gera fé em nossos corações. Repita comigo: a palavra de Jesus gera fé no meu coração. Jesus, impressionado com a fé daquele homem, ele disse: nem mesmo em toda Israel encontrei fé como esta. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, a palavra já tinha chegado no coração do centurião. Com certeza alguém já tinha falado de Jesus para ele. Alguém já tinha falado para ele assim: ó, você não está sabendo? Tem um homem chamado Jesus de Nazaré, que está fazendo milagres por aí, está curando cegos por aí. Inclusive nesse mesmo capítulo, se você ler o capítulo todo, é um capítulo repleto de milagres que Jesus estava operando. Esse homem teve fé sem mesmo ter visto Jesus, o centurião. Um homem que nem judeu era, de outra religião, que acreditava em outras coisas, mas ele ouviu falar sobre Jesus, e aquilo trouxe fé para o seu coração, e ele vai atrás desse Jesus. Então eu acho interessante isso. O centurião nunca tinha visto um milagre, ele não tinha nem falado com Jesus, ele não viu Jesus tocar, ele não viu nenhuma manifestação, ele não tinha uma certeza de que o servo tinha sido curado. Ele apenas creu naquela palavra, ele simplesmente acreditou na palavra. Isso nos ensina algo poderoso, que a verdadeira fé não depende daquilo que a gente vê. Vira para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar aqui nessa noite e fala assim: irmão, a nossa fé não pode depender daquilo que vemos, porque se você pautar a sua vida, se você viver a sua vida conforme aquilo que você vê, meu irmão, a sua fé vai morrer. Então o centurião não tinha visto para crer, o centurião não tinha certeza visível de que o servo tinha sido curado, mas por causa da palavra, aquilo gerou fé no coração dele, e Jesus declarou: conforme você crê, assim aconteceu. E o texto diz: imediatamente o servo foi curado. Por quê? Porque a palavra gera fé em nossos corações. A verdadeira fé não depende daquilo que a gente vê. A fé, ela depende de quem fala. Abraão recebeu uma palavra, ele creu e aconteceu. Noé recebeu uma palavra, ele creu e aconteceu. Moisés recebeu uma palavra, ele creu e aconteceu. Pedro recebeu uma palavra: lança a rede do outro lado. Ele recebe uma palavra, ele creu, ele obedeceu e aconteceu. Nenhum homem da palavra de Deus na Bíblia, das histórias da Bíblia, viram acontecer primeiro para depois crer. Todos eles, por causa de uma palavra, creu no coração e por isso aconteceu. Você está esperando ver para crer? Você está esperando um milagre acontecer para depois acreditar? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar: basta uma palavra. Conheça o poder da minha palavra. Se eu falar que vai acontecer, se eu falar que o milagre vai acontecer, vai acontecer. Independente da circunstância, independente se tu está dizendo que não. Então a nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias.
ela precisa estar baseada na fidelidade de Deus. E aquele centurião entendeu isso. Se você começar a caminhar por aquilo que você está vendo, você vai morrer na fé. Mas se você recebe a palavra de Deus no seu coração e você crê que a sua vida pertence ao Senhor, que os seus dias pertencem ao Senhor, que o seu coração é do Senhor, que a sua família é do Senhor, que você está guardado e protegido pelo Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das notícias, apesar dos problemas, apesar do diagnóstico que chegou para você, se você crê na palavra de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Isso é fé. E por último, eu quero chamar os músicos. Nós podemos aprender através dessa história que a palavra de Jesus continua operando até hoje. Eu vou falar de novo. A palavra de Jesus continua operando até os dias de hoje. Jesus, ele continua falando através das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Isso aqui não é apenas um livro religioso. É Deus revelando a sua vontade para nós. Quando a gente abre as Escrituras, Deus fala. A palavra dele é viva. Quando abrimos a Bíblia, não estamos apenas lendo algo, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E o texto diz, a palavra de Cristo. Ou seja, quanto menos palavra, menos fé. Quanto mais palavra, mais confiança. Não existe mudança sem a palavra, não existe transformação sem a palavra, não existe avivamento sem a palavra, sem a Bíblia, não existe crescimento espiritual sem ouvir a palavra, sem aprender da palavra. Por isso eu quero encorajar você. Muita coisa vai acontecer a partir do momento que você aprender mais da palavra. Vai lá, faz a inscrição para o Ruios. Você não sabe como a sua vida vai mudar depois que você entrar no Ruios. Seja o Ruios fundamental, ministerial, avançado. A palavra muda tudo. A palavra continua operando. A palavra de Jesus transforma. A palavra de Jesus transformou o meu destino. A palavra de Jesus pode mudar o seu destino. Uma palavra de Deus pode mudar em um instante aquilo que anos de sofrimento não conseguiram mudar na sua vida e na sua história. Como eu disse, uma palavra levantou o paralítico. Uma palavra ressuscitou Lázaro. Uma palavra perdoou a mulher adúltera. Uma palavra mudou Saulo em Paulo. A palavra, ela nunca muda apenas uma situação. A palavra, ela tem o poder de mudar uma história. A palavra muda a história, mudou a história do Renan. A palavra mudou a história do Ricardo. A palavra mudou a história do Daniel. A palavra mudou a história do William. A palavra mudou a história do Mateus. A palavra mudou a história do Marcos. A palavra mudou a história do Bruno. A palavra que transforma, e a mesma palavra que disse haja luz lá no princípio e tudo se fez, é a mesma palavra que está sendo liberada agora sobre a sua vida, que pode transformar a sua vida, transformar a sua história, fazer milagres, mudar o cenário, mudar o destino, mudar a sua vida de uma vez por todas. Essa palavra é viva, é poderosa para transformar você. É só a palavra que muda, é só a palavra que transforma. Quem recebe uma palavra de Deus, é impossível sair da mesma maneira. Quando Jesus fala, meu irmão, o céu confirma. Quando Jesus fala, a terra responde. Quando Jesus fala, o inferno recua, os demônios batem em retirada quando Jesus fala. A palavra é poderosa, meu irmão. Você precisa aprender a conhecer o poder da palavra. Ah, pastor, mas parece que não acontece. Fica tranquilo, se Deus falou, não precisa de outra garantia. A palavra dele é suficiente para cumprir na sua vida, cumprir na sua história as promessas que ele tem para você. A palavra é poderosa. É por isso que o centurião falou apenas uma palavra. O centurião não levou Jesus para casa de forma física. Ele levou uma palavra, porque uma palavra foi suficiente para ele. Nessa noite, a palavra está entrando no seu coração.
O universo nasceu por essa palavra. Os ventos se calam diante dessa palavra. Os mortos se levantam diante dessa palavra. Os pecadores são perdoados por essa palavra. Um servo de um centurião foi curado por essa palavra. A sua vida hoje pode mudar de uma vez por todas através dessa palavra. Que você deixe a palavra cair no seu coração nessa noite. E que você seja transformado por essa palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? Põe para mim a última frase. A maior obra da palavra não é mudar aquilo que está ao seu redor. A maior obra da palavra de Deus, o maior poder da palavra de Deus é transformar quem você é. Você está pedindo muito para Deus fazer coisas aqui fora. Você está pedindo muito, você está orando demais para Deus fazer coisas aqui fora. Eu encorajo você nessa noite, comece a orar para Deus transformar quem está aí dentro de você. Comece a orar para Deus mudar o seu coração. Você tem coragem de fazer essa oração nessa noite? Você tem coragem de conhecer o poder da palavra, orando ao Senhor: Senhor, muda a minha história, muda o meu coração, Senhor. Senhor, eu estou pedindo muita coisa para você aqui fora. Eu quero nessa noite pedir algo aqui dentro. Faz algo aqui dentro de mim, muda a circunstância que está aqui dentro de mim. Muda meu coração, muda a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. A palavra de Deus tem poder para isso. O centurião aprendeu isso, compreendeu algo extraordinário. A sua esperança estava na palavra. A sua esperança não estava nas coisas aqui fora. A sua esperança não estava naquilo que é passageiro. A esperança daquele centurião estava na palavra eterna, que tem poder para mudar história, mudar destinos, mudar o seu coração, transformar a sua casa, transformar a sua vida. Se você quer receber essa palavra que transforma, se você quer reconhecer o poder dessa palavra, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos e comece a falar ao Senhor: Senhor, eu quero conhecer o poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra basta na minha vida, Senhor. É tudo que eu preciso.